Salve, salve família, aqui quem tá falando é o GripeBR, trazendo pra vocês mais um vídeo. Sim, bora família. Acabei de estar gravando um vídeo aí, rapaziada, de a história de um duo, rapaziada. Mano, esse vídeo aí tá muito top, precisei da ajuda do Vitor aí. Salve pro Vitor aí por ter me ajudado, muito obrigado aí. Mano, esse vídeo tá muito top, rapaziada. A meta desse vídeo aqui é 10 likes. Se bater, eu vou estar trazendo aí a história de um pro player, rapaziada. Mano, na descrição aí vou estar deixando o link do canal do cara que faz os rap aí, rapaziada. Passa lá no canal do cara lá, é muito top, família. Então, sem muita enrolação, bora vai pra esse vídeo aí, que esse vídeo está top, família. Você é mais do que amigo, você é meu novo irmão. Pode contar comigo, não importa a situação. Tô aqui pra te apoiar, pro que você precisar. Quando chegar em casa, logo aí vamos jogar. Joga nossa ranqueada, ri das nossas palhaçadas. Treina posicionamento e melhorar nossas jogadas. Você é muito massa, obrigado por existir. Você é mais amigo dos que estão perto de mim. Fala aí, irmão, entra aí, vamos jogar. Espera só um minuto, terminando de almoçar. Firmeza, quando terminar é só tu me ligar. Beleza, tamo junto, logo logo eu vou entrar. Quando eu jogo com ele, a gente sempre dá boiar. Até altas madrugadas, até a gente capotar. Ele entende minhas jogadas, sempre tá junto comigo. Quando a gente tá duro, é difícil dar um vacilo. Eu nem tenho palavras pra poder te agradecer. Vou vingar tua morte sempre que você morrer. Se você tá em apuros, não se preocupe, eu vou te ajudar. Chego de fininho, eu dou capa nos dois e logo em seguida vou te levantar. Eu sei que você tem o sonho de ser um play profissional, jogar vários campeonatos e chegar no mundial. Acredite no seu sonho, isso pode ser real. Vou treinar junto contigo e vamos juntos pra final. Você é mais do que amigo, você é meu novo irmão. Pode contar comigo, não importa a situação. Tô aqui pra te apoiar, pro que você precisar. Quando chegar em casa, logo aí vamos jogar. Joga nossa ranqueada, ri das nossas palhaçadas. Treina posicionamento e melhorar nossas jogadas. Você é muito massa, obrigado por existir. Você é mais amigo dos que estão perto de mim. Muita gratidão, irmão, pela amizade, é louco. Quem diria que viria a nascer de um jogo? Várias fitas, altas risadas, maluquices, palhaçadas. No duo nós mete bala, terror e pipoco. Lembra do dia em que você chamou pra jogar contigo e fez uma chamada? Baixei Free Fire e você me ensinou como usar kit, caiu na risada. Mirei no barril, você não avisou que aquilo matava. Se eu desse um tiro, morri sem saber como alguém me matou. Se não tinha por perto nenhum inimigo, ficou na lembrança. Mas eu fui evoluindo, treinando a cada dia, tentando subir de nível, jogando cada partida, buscando o impossível. Suando, peguei platina, gritando, achei incrível. Confesso que não esperava acontecer o que aconteceu, mas foi longa nossa estrada, olha como nós sofreu. Hoje mestres consagrados, referência pra novatos, inspiração espelhados, isso só pode ser Deus. Quantas e quantas vezes me estressava no trampo, chegava em casa bolado, minha raiva passava enquanto a gente ia jogando. Parece que a raiva até me inspirava, só tiro e capa e destruição. Imaginava que a cabeça dos caras era a cabeça do meu patrão. Era só HS, descontava o estresse. Venci as ranqueadas, depois pegamos mestres. Cê é meu camarada, então só agradece.